Ele foi proclamado o grande herói para destruir os demônios, mas acabou se tornando o Cavaleiro Negro da Rainha Demônio, após se apaixonar. 15 anos após o começo da guerra entre humanos e demônios, a humanidade conquistou uma grande vitória sobre os demônios. No entanto, os demônios conseguiram conquistar as ilhas ao sul, mas em meio à grande guerra, um jovem humano surgiu como herói trazendo esperança para os reinos. No entanto, ele decidiu partir para derrotar o Lorde Mal deixando seus amigos para trás, mas assim que chegou ao grande castelo, ele notou que não havia resistência. Mas assim que continua avançando mais no castelo, ele se depara com uma grande sombra na sala principal. Sem hesitar, ele saca sua espada enquanto diz para o dono da sombra que irá cortar sua cabeça. O herói salta em direção ao misterioso ser. No entanto, seus planos são frustrados quando a sombra se revela uma bela mulher com muito drama. Nesse momento, ela se curva enquanto lhe diz bem-vindo. Surpreso, ele pergunta quem ela é. Em resposta, ela diz ser a Rainha Demônio. Ainda sem acreditar que uma bela mulher é a rainha, ele fica em dúvida, mas ela se apresenta como o 43º Rei Mal, a Rainha Olhos de Rubi. Mas o herói ainda duvida, então a rainha tenta lhe mostrar o brasão real, mas o herói quase desmaia de tanto drama de enredo. Sem graça, ele grita para a rainha não jogar seu drama nele enquanto se coloca em posição de defesa, mas ela insiste dizendo que irá desviar para lhe dar as boas-vindas novamente. Envergonhado, ele a pergunta o que está fazendo. A rainha lhe explica que estava aguardando sua chegada há muito tempo, e por esse motivo ela garantiu que o castelo estivesse vazio. A rainha estende os braços enquanto pede ao herói para se tornar seu campeão, mas ele rapidamente recusa. Ele a diz que jamais ajudaria a responsável pela destruição do Reino da Floresta. Em resposta, ela lhe diz que os próprios humanos destruíram esse país, após cortarem todas as árvores e poluírem o ar com queimadas. Confuso, ele pergunta o que ela quer dizer. A rainha então caminha até seu trono, enquanto diz que os políticos causam muito dano aos reinos, então ela apenas enviou tropas para restaurar a ordem. No entanto, a corrupção no alto comando gerou muitas distorções e desvios destruindo a economia humana. Mas assim que ela percebe a cara de perdido, ela entende que o herói não sabe o básico de uma sociedade. Então ela lhe entrega um pergaminho contendo todas as informações coletadas. Ela explica que durante anos tanto o reino dos demônios quanto o reino humano viviam em guerra entre si, sempre disputando o título de mais forte, mas assim que a guerra entre raças explodiu, as guerras civis pararam forçando os lordes a se unirem para lutar contra os novos inimigos. No entanto, a guerra apenas favorece aqueles que a financiam e lucram com venda de armas e recursos. Surpreso, ele aceita ouvir ela, mas ao chegarem à sala, ele diz que os humanos estão financiando o Reino do Sul por compaixão. Ela explica que os reinos centrais só estão financiando a guerra para garantirem sua segurança. Assim apenas o Reino do Sul sofre com a guerra enquanto eles seguem suas vidas. E para provar seu ponto, ela lhe entrega um lampião mágico que revela as memórias do portador. Ambos então param em um baile formal, onde ela mostra para ele como todos os outros reinos estão seguindo uma vida pacífica. A rainha lhe diz que caso a guerra acabe, toda a economia e logística montados para suprir as tropas ao sul entrariam em colapso e várias pessoas perderiam o emprego e muitos recursos seriam perdidos. No entanto, mesmo com a guerra, a produção de alimentos não aumentou, o que ainda resulta em muitas pessoas morrendo de fome. Mas se a guerra acabar, milhares de civis treinados para a guerra usariam seu treinamento para roubar dos mais fracos. Ela lhe diz que esse é o motivo dos reinos permitirem de um único herói lutar, assim a guerra poderia se estender por mais tempo. Mas no fim, não importa quem ganhe ou perca, no final o vencedor irá escravizar o derrotado e voltará a lutar em guerras internas por poder. Surpreso ao ouvir tudo, o herói percebe que ele não conhece nada sobre o mundo, mas a Rainha Rubi se aproxima dele lhe dizendo para se unir a ela e se tornar seu herói, assim eles poderiam trabalhar juntos para resolverem esses problemas. No entanto, o herói ainda se recusa a unir forças com o inimigo, então ela se oferece para ele, contanto que ele faça o mesmo. Surpreso, ele a questiona sobre o que ela está planejando. Ela caminha em sua direção enquanto lhe diz que a união do herói com a rainha dos semi-humanos poderia ser a chave para unificar as raças e parar as guerras. No entanto, ele ainda resiste. Então ela se afasta pensando que ele a rejeitou por não possuir os atributos muito dramáticos para uma mulher. Mas quando ele diz que isso é mentira, ela revela que assim que ambos se tornarem um, eles terão um laço inquebrável. No entanto, o herói a diz que para isso acontecer muitas pessoas terão que morrer. Ciente disso, ela afirma que ambos terão que manchar a mão de sangue para chegarem à paz. Nesse momento, ele estende a mão para ela lhe dizendo que ficarão juntos a partir de agora. Feliz ao ouvir tudo, ela pula para o abraçar, mas durante a confusão ela toca no artefato revelando sua questionável memória. Surpreso, ele a pergunta o que é isso.
Ela então lhe diz que foi apenas para praticar. Preocupado com o que viu, ele a pede para não fazer mais isso. Ela aceita enquanto remove seu arco com chifres. Surpreso, ele pergunta o que é isso. Em resposta, ela diz que geralmente não usa sua tiara, a menos que queira assustar os humanos. Confuso, ele a pergunta o que ela quer dizer. Ela então revela que os humanos da Aliança se consideram uma raça pura. Então todas as outras raças humanoides de semi-humanos são considerados demônios por eles, mesmo que ainda existam humanos vivendo entre eles. Ela mesma é uma humana que nasceu em meio aos semi-humanos. Nesse momento, eles deixam seus deveres antigos. Algum tempo depois, o herói e a rainha partem para uma pequena vila dos humanos para realizarem seus estudos em segredo. Lá a governanta e serva fiel da rainha já os aguarda. Assim que os encontra, a governanta lhes parabeniza pelo casamento. Surpreso, ele a diz que não casaram, apenas estão vivendo em uma parceria mútua sem fim. Agora na mansão, a rainha diz que a governanta a serve desde seu nascimento. Então sua confiança nela é inabalável. Ela explica que em seu mundo existem classes para pessoas seguirem, e a classe governante é sempre fiel a seu senhor. Horas depois, o herói vai se deitar. Já a rainha retira sua roupa enquanto diz à governanta para enviar a notícia ao reino, sobre sua suposta batalha onde a rainha dos demônios e o herói lutaram até caírem feridos. Ela pede para dizer que agora ela está se recuperando em seu quarto no castelo, já o herói está desaparecido. Na manhã seguinte, os três vão ao campo, onde a rainha lhe explica que a plantação de trigo está prejudicando o solo. Ela explica que atualmente o plantio das terras são divididos em 3 estágios. Plantio, onde as sementes absorvem todos os nutrientes do solo. Colheita, onde o solo fica sem nutrientes. E o descanso, onde o solo recupera os nutrientes. Então, para resolver isso, ela diz querer criar um ciclo de 4 rotações, dividindo em 4 tipos de grãos diferentes. Assim os porcos poderiam se alimentar das sobras da rápida colheita enquanto fertilizam o solo. E assim eles seriam passados de campo em campo de acordo com sua colheita, garantindo sempre a rápida restauração do solo através do esterco fresco. Ao cair da noite, timidamente a rainha lhe convida para sentar ao seu lado. Assim que se senta, ela lhe pergunta se ele não sente medo dela. Em resposta, ele diz que não enquanto explica que ela não tem nenhum poder ou força para ser uma ameaça. Sem graça, ela tenta dizer que age dessa forma para seu plano funcionar com ele. Mas ele não acredita, então sem ter mais o que fazer, ela lhe pergunta se ele não quer deitar em seu colo. Sem hesitar ele rapidamente faz isso, enquanto quase diz ser seu marido. Nesse momento, ela timidamente se curva para o beijar, mas é aí que o som dos cavalos quebram o clima. O herói corre para pegar sua espada para ir até o estábulo. Lá ele acalma os cavalos enquanto a rainha encontra 2 garotas se escondendo. Nesse momento, a governante surge dizendo que essas garotas são escravas fugitivas. Ela se aproxima delas pronta para as arrastar de volta a seus donos. No entanto, o herói fica cada vez mais surpreso ao descobrir que existem escravos nas terras dos humanos. Ele tenta dizer para as deixar em paz, mas a governanta lhe diz que esconder escravos fugitivos é um crime. Nesse momento, percebendo a raiva do herói, a rainha ordena a governanta para deixar isso de lado por hora e levar as garotas para comerem algo. Agora na mansão, as garotas comem toda a comida. A mais velha então se vira para lhes agradecer pela refeição e as roupas. No entanto, ela lhes pede para não as denunciar, mas é aí que a governanta entra na sala as repreendendo. Ela diz às duas que elas mal têm onde cair mortas. Então como pretendem se virarem? Se não, servindo alguém, a governanta as chamam de parasitas por quererem viver na capital pedindo esmola até se reerguerem, o que as torna desprezíveis para serem consideradas humanas. Nesse momento, a mais velha se desculpa por seu pedido impróprio, mas para surpresa de todos, ela se curva pedindo à governanta para as ensinar a ser uma boa humana. Nesse momento, ela repreende por se curvar igual uma escrava. Então ela ensina a garota a se curvar igual uma dama segurando seu vestido. Em seguida, a governanta vai até a rainha lhe pedir permissão para contratar as duas como empregadas para ajudar na mansão. E isso deixa o herói surpreso pelo gesto. Logo alguns dias se passam, onde a pequena fica contente em estar aprendendo a ler e a escrever. No entanto, por mais que esteja feliz por ela, o herói mais uma vez percebe que desde sua infância ele também foi programado apenas para lutar. Tudo por causa desse sistema que cria e define desde cedo a posição e dever que cada um irá exercer. Ao mesmo tempo, a rainha dá uma aula sobre história para 4 alunos. Ela então ordena que abram o livro na Cruzada da Chave Sagrada. Ela explica que a cruzada foi criada para encerrar a guerra de uma vez, onde há 15 anos atrás, todos os reinos humanos unificaram seus exércitos e marcharam para o oceano ao sul.
onde invadiram e conquistaram muitas cidades dos demônios. No entanto, a cruzada foi interrompida quando eles não conseguiram invadir a capital. No entanto, graças à cruzada, os comerciantes perceberam que ao estenderem a guerra, eles poderiam ganhar muito com os investimentos das nações. Surpresos, os alunos discutem entre si sobre a guerra e seus problemas para a sociedade. No entanto, assim que o loiro diz que a fome não é nada, a jovem empregado questiona como alguém de berço de ouro pode saber o que é a fome. Nesse momento, a rainha finalmente percebe o problema que arrumou. 3 meses se passam, mas graças ao novo plano de dividir os ciclos, as novas plantações florescem com mais rapidez. No entanto, a rainha sabe que existem ainda mais formas de aprimorar as plantações, então ela convence o herói a lhe acompanhar até a área da cidade, onde ela o guia até a igreja local que é responsável por realizar pesquisas e aprimoramentos para os humanos. Assim que aceita, os dois vão até a pequena igreja na orla. Ao chegarem eles são recebidos por uma freira que os guia até uma sala privada. Lá ela lhes diz que irá chamar a responsável pelas pesquisas para conversar com eles. No entanto, assim que uma outra mulher surge, a rainha se apresenta formalmente como uma pesquisadora, mas assim que nosso herói diz ser seu guarda-costas, a freira fica brava lhe chamando de herói enquanto se revela a cavaleira. Ela o repreende por abandonar o grupo quando decidiu ir atrás do rei mal sozinho. Ela lhe diz que ficou preocupada todo esse tempo em que ele ficou desaparecido, mas agora ele reaparece com uma bela mulher. No entanto, a rainha intervém dizendo que o herói causou um grande dano à rainha mal, mas teve que recuar, então ela o encontrou e curou suas feridas. Desde esse dia, ele passou a ajudar ela com sua pesquisa. A rainha então abre sua caixa misteriosa. Surpresa, ela pergunta o que é isso. A rainha então lhe apresenta o fruto batata. Nesse momento, as freiras aparecem trazendo um prato de purê feito com as batatas. A loirinha prova a estranha comida, mas acaba gostando. Então enquanto ela continua comendo, a rainha explica que as batatas vieram de sua terra natal para as oferecer a eles. Ela diz que as batatas podem ser colhidas a cada 3 meses, mesmo que o solo seja rochoso, infértil ou faça frio. Ela reforça dizendo que graças à batata ser uma raiz comestível, os pássaros não podem lhe causar dano, além de poderem serem armazenados por até 1 ano. Surpresa, ela pergunta o que ela pretende com tudo isso. Em resposta, a rainha diz que espera que ela ajude abrindo novos conventos para ensinar sobre a agricultura das batatas para terras inférteis. Assim humanos poderiam produzir seu alimento em massa e lidarem com a fome, fazendo com que seja um passo a mais para chegarem ao fim da guerra. Surpresa, mas feliz com seu objetivo, a cavaleira diz aos dois que irá junto com eles para o interior. Mas o herói tenta inventar uma desculpa para ela não ir junto e descobrir a identidade da suposta pesquisadora. No entanto, a rainha concorda com a presença da cavaleira ao lado deles. Agora de volta à vila, a rainha diz ao herói que existe um outro problema à frente, pois a aliança de comércio exerce uma grande influência, capaz de derrubar até um rei que fique em seu caminho. Nesse momento, o herói diz que conhece eles. Ela então lhe pergunta como. Então ele explica que há alguns anos ele foi convidado para fazer um discurso para convencer o povo a apoiar o comércio em prol da guerra. Bom, isso gerou muitas moedas de ouro, na qual ele ganhou 15 apenas por um discurso escrito. Mas no fim ele acabou conhecendo algumas milfes que o fizeram gastar tudo, então por esse motivo ele se considera um péssimo herói. No entanto, mesmo sabendo da sua lerdeza em muitos quesitos, ela lhe diz que já tem um plano para lidar com a aliança comercial. Ela lhe diz que trabalhou duro na produção de uma bússola autoniveladora para navegação, então assim que eles a viram, os comerciantes ficaram loucos para garantir seu monopólio das encomendas para revenda. Assim a aliança teria mais controle sobre o item inovador no mercado, enquanto eles poderiam garantir controle sobre a aliança comercial. De volta a casa, o herói prepara sua bagagem para viajar, mas a rainha lhe chama para lhe mostrar um novo traje para ele. Assim que vê a armadura negra, ela lhe entrega um papel com nomes para serem eliminados no reino dos semi-humanos. No entanto, ela se lembra das palavras da governanta que a disse para se aproximarem mais. Ela tenta dizer que casais humanos costumam se despedirem com afeto para ficarem mais próximos, mas quando ele a diz que ela está se precipitando, em resposta, ela lhe diz que isso é algo normal para uma mulher cujo parceiro irá receber suas 2 ex-parceiras morando no mesmo teto. No entanto, antes de partir ela lhe pede um beijo, mas ele apenas a beija na testa enquanto vai até a armadura dizendo que na volta, eles ficaram mais próximos. Após sua partida, alguns dias se passaram até a chegada da cavaleira, que não ficou muito feliz ao saber que o herói havia sumido novamente. Por outro lado, a rainha se prepara para receber a aliança comercial para negociarem. No entanto, ela pergunta à governanta se ela possui um plano B caso as coisas saiam de controle, afinal o herói não estará presente para as proteger. Em resposta, a governanta diz que os fantasmas já estão em posição.
Ao mesmo tempo na colina, os mercadores combinam em usar a força se necessário para garantir seu monopólio sobre a nova bússola. Prontos, eles logo chegam à mansão, onde ambos são pegos pela beleza da rainha. Eles realizam uma rápida apresentação formal e seguem para a sala privada. Lá ela apresenta a eles o milho. Ela explica que esse alimento floresce com pouca água com ciclo anual. Surpresos, ela continua lhes dizendo que o milho pode ser plantado em áreas secas como a vasta terra árida acima das nações. Assim, caso ele invista em expedições de colonização com o intuito de plantar em vastas áreas de milho, a aliança não só teria mais lucros, como poderiam criar novas cidades que estariam sob o controle total da aliança comercial. No entanto, o mercador a pergunta se ela está oferecendo uma ideia ao invés de um produto. Em resposta, ela diz que sim. Ele então a pergunta do porquê pagaria uma ideia se pode simplesmente a pegar agora. Em resposta, ela diz que o fim da guerra é o maior pagamento, seja com vitória ou não. Mas o homem se levanta irritado. Ele diz que a guerra só irá parar quando os humanos vencerem seus inimigos. Mas ela insiste que esse ponto de vista é algo ganancioso que só levará a mais guerras. Nesse momento, ele dá um sinal com as mãos, para seu companheiro repassar o gesto para seus homens do lado de fora. No entanto, os fantasmas da governante a informam da movimentação de tropas. Ao mesmo tempo, ele tenta enrolar a rainha lhe perguntando o que ela vê na aliança. Em resposta, ela diz que grandes ganhos para ambos os lados. Surpresos, ele ri feliz em encontrar alguém com ideias de comércio acima de qualquer coisa, então ele aceita firmar um contrato de comércio. Ao mesmo tempo, seu amigo sinaliza para os homens recuarem. A tarde chega, e do lado de fora, o mercador a pergunta quando poderá receber os grãos do milho. Ela diz que na próxima primavera. Contente, ele diz ser no tempo ideal, até que assuma uma forte posição na aliança. No entanto, ele revela que sua ousadia o cativou, e por esse motivo ele se sente na obrigação de pedir sua mão em casamento. Surpresa, ela tenta recusar seu pedido, mas ele parte beijando sua mão enquanto promete a reencontrar em breve na capital com um dote. Ao mesmo tempo, no reino ao sul, um nobre perguntou ao rei se realmente é necessário seguir em guerra. Em resposta, o velho lhe diz que sim, afinal é a guerra que está mantendo o país funcionando enquanto recebe recursos extras para continuar lutando. Além do mais, as terras do continente demoníaco são muito férteis para plantações. No entanto, mais tarde, o jovem diz ao velho amigo do herói que um peregrino está implantando com sucesso várias inovações agrícolas, como o milho e o moinho de vento, que facilita o trabalho dos aldeões. Então, através dessas mudanças, um cessar-fogo pode acontecer sem deixar o Reino do Sul fragilizado pelo encerramento dos investimentos pró-guerra. De volta à mansão, a rainha surta ao ver todos os relatórios enviados pela Aliança sobre o comércio. Quando o herói enviou apenas 5 cartas nos últimos 6 meses, a governanta pergunta se ela está brava pelo fato de serem poucas cartas, ou se é pela carta que conta que o arquiduque gostou tanto do herói, que ofereceu a mão de sua filha em casamento. Irritada, ela diz à governanta para se calar, mas ela a diz para não ficar brava ou irá criar rugas. No entanto, assim que ela vai buscar chá para a rainha, ela vai até onde o herói se teleporta algumas vezes para comer e descansar na mansão. Lá ela diz ao herói que continuará mantendo o segredo por hora. No entanto, se ele esconder os incidentes novamente assim como fez com as arpias que queriam procriar com ele, ou a história da mulher vaca que quis se casar com ele, ela mesmo irá jogar sua cabeça para a rainha. Ela então o questiona do porquê ele não usa seu teleporte para vir todos os dias ficar com a rainha. Em resposta, ele a diz que a rainha não precisa dele para nada, pois ele percebeu que ela é alguém forte o suficiente para lidar com seus problemas, então ele irá continuar sua missão de eliminar os lordes pró-guerra. Nesse momento, ela lhe diz que a hesitação e a compaixão que sente são os responsáveis por suas ações impulsivas de buscar um motivo para fugir do que está em sua frente. Ao mesmo tempo, o jovem nobre reclama com o velho herói sobre as novas ordens das nações centrais. Ele diz que eles enviaram uma carta solicitando uma expedição com 200 navios para retomarem a Ilha da Luz conquistada pelos demônios há 15 anos. No entanto, sua maior preocupação são as 7.000 vidas a bordo dos navios que podem afundar. Agora na Ilha da Luz, uma garçonete semi-humana acidentalmente derruba uma taça enfurecendo um dos oficiais, mas assim que ele a pega no colo para se divertir, o herói entra na taberna de forma democrática ordenando a todos para deixar ela em paz. Algum tempo depois, ele pergunta à mesma garota sobre as defesas da cidade. Em resposta, ela lhe diz que existem 2 exércitos, aqueles que servem ao rei, e aqueles que são baderneiros e costumam oprimir as pessoas fracas. Ao mesmo tempo, os humanos se preparam para iniciar sua invasão à Ilha da Luz, mas quando chegam próximos das novas fronteiras marítimas, um estranho movimento no mar alerta a tripulação. Nesse momento, uma grande lula colossal começa a atacar os navios aliados. Desesperado e sem ter para onde correr, o exército humano tenta se defender, mas o poder da lula colossal destrói vários navios matando o Rei do Inverno e 6.000 soldados.
Na mansão, a rainha chama a cavaleira para confessar a ela seu segredo. Ela diz ter mentido para todos nos últimos meses. Ela revela para a cavaleira que é a rainha dos demônios. Nesse momento, a cavaleira saca sua espada dizendo que é seu dever eliminar todos os demônios que encontrar. No entanto, ela guarda sua espada dizendo que já sabia. Ela explica à rainha que o herói veio até ela uma noite, dizendo que a pesquisadora era na verdade a própria rainha Mal. Ela então diz à rainha que existe vários tipos de laços, e assim como o herói firmou um laço de cooperação com ela, ele também tem um laço de confiança com ela. A noite cai, e logo a rainha vai se deitar. Ao mesmo tempo, ela murmura para seu questionável travesseiro que gostaria que o herói a elogiasse. Nesse momento, ele a surpreende elogiando com um bom trabalho. Surpresa! Ela avança sobre ele enquanto o repreende por não dar notícias por um ano. Ele tenta dizer que enviou relatórios, mas ela o repreende ainda mais lhe perguntando que tipo de idiota envia desenhos em forma de relatórios. Ele tenta argumentar que não tinham muito tempo pois estava procurando uma forma de entrar na fortaleza pelos portões. Indignada, ela o questiona do porquê não pulverizou a fortaleza com seu poder. Em resposta, ele diz que existem várias pessoas inocentes vivendo lá, incluindo as moças da taberna. Ao ouvir tudo, ela se irrita ainda mais por acreditar que ele estava curtindo. Mas ele diz que ela também deve ter aproveitado enquanto recebia elogios e cantadas de nobres e comerciantes ricos. Bom, ela resmunga achando que a governanta abriu a boca. No entanto, ele fica triste assim que ela acidentalmente confirma que isso aconteceu. 2 dias se passam. Mas na terceira noite, alguns guardas encontram vários soldados no chão. Um deles acredita que isso foi causado pelo Cavaleiro Fantasma. Nesse momento, uma sombra surge com um riso sinistro assustando os soldados. Ao verem a sombra, eles correm por suas vidas enquanto são seguidos por caveiras voadoras. No entanto, as caveiras se revelam fadas, que usam sua ilusão para ajudar o herói a lidar com as defesas sem custar vidas. Ao mesmo tempo no palácio local, o general tem pesadelos causados pelos poderes do herói. Nesse momento, um dos guardas do palácio vem informar ao nobre sobre o medo dos homens. Ele diz que vários estão desertando por causa do Cavaleiro Fantasma. Furioso, o general ordena para seu oficial sequestrar mais semi-humanas para os guardas se divertirem. Ao mesmo tempo no país do inverno, a rainha chega com sua comitiva para tratar de negócios com o novo rei do país. Ela pergunta o que o reino do inverno pretende para continuar em guerra. O rei a diz que se conquistarem a Ilha da Luz, o reino do inverno não precisará mais depender da boa vontade dos reinos centrais. Contente ao ouvir tudo, ela pede que aguardem um dia para finalizar sua surpresa. Ao mesmo tempo do lado de fora, alguns homens trabalham para unirem os icebergs soltos formando uma ponte do continente até a ilha. Ao amanhecer do segundo dia, as tropas iniciaram a marcha até a Ilha da Luz, mas durante o trajeto as tropas são interceptadas pelo exército dos monstros. De repente, a mesma lula ressurge dividindo as tropas que ainda atravessam a ponte, mas ao mesmo tempo, vários tubarões saltam da água avançando sobre os soldados divididos. Nesse momento, um grande conflito começa. Por sorte, ao cair da noite, a cavaleira retorna para a base informando que a primeira linha de defesa dos monstros caiu. Tudo, graças ao custo de 500 soldados do reino. No entanto, mesmo que as baixas sejam inferior ao esperado, ela informa que ainda existem várias cavernas além da fortaleza para ser reconquistada. Nesse momento, um mensageiro aparece informando que um segundo exército com 10.000 homens está a caminho da fortaleza. Surpresos, eles se perguntam se são aliados dos monstros. No entanto, a rainha anuncia que essa é sua surpresa. Ela diz ter chamado o último reino humano que reside na ilha conquistada pelos demônios, para se unirem a eles. Mas quando o rei iria falar, uma grande luz cria uma onda de vento, atraindo os guardas de fora. Nesse momento, o herói retorna com uma grande entrada. A cavaleira corre para o receber com muito carinho. Mas ele tenta dizer a todos que fez tudo o que pode para garantir ajuda a tempo. Nesse momento, um estrondo no campo de batalha chama a atenção de todos para a chegada do general Foca. O herói diz que irá pessoalmente até ele, mas a cavaleiro diz que esse é o dever dela como general das tropas. Então assim que se aproxima dele, ela desvia do seu golpe enquanto salta para carregar seu ataque. Surpreso, ele tenta atacá-la novamente, mas ela facilmente desvia e acerta 2 golpes que fazem o grande general cair sem reação. Ao verem a luta, os soldados incrédulos ficam sem acreditar que realmente venceram. No entanto, a rainha assiste a tudo nos braços do herói enquanto lamenta o sacrifício que fez para acabar com a guerra. De volta para o Reino do Inverno, o rei anuncia o início do festival do grande banquete para comemorar a vitória sobre os demônios, mas por mais que a rainha e a cavaleira estavam participando, o herói permanece distante. No entanto,
O velho herói vem até ele lhe dizendo que sempre o admirou por seu grande poder, ainda mais quando esse poder era tão grande que o isolava da sociedade. Ele admite que depois de sua partida para não os arrastar para essa vida solitária, ele passou a admirá-lo ainda. Mas, no entanto, eles cometeram um erro como companheiros, e não ajudaram o amigo a carregar esse fardo pesado. Nesse momento, ele diz que por mais que a guerra de raças tenha terminado, uma guerra civil ainda pode acontecer. Meses após o fim da guerra, os últimos resquícios do vento marcam o fim do verão, e graças aos esforços de todos, o reino do inverno conquistou uma era de paz. O jovem príncipe que assumiu o trono, conseguiu reerguer o país, atraindo muitos homens livres para recomporem o exército nesse tempo de paz. No entanto, mesmo em paz, o treinamento deve seguir para todos, e tanto o herói quanto a cavaleira seguem praticando para evoluir suas habilidades, e assim que terminam, ambos vão até a fonte para tirarem o suor do corpo. E adivinha? O pobre herói é pego por muito drama de enredo. Horas depois, ambos param para conversar, e é aí que eles resolvem tocar no assunto delicado. O herói diz a ela que eles precisam decidir quem será a esposa e quem será a amante, e isso pega a cavaleira de surpresa. Afinal, agora que a guerra está estagnada após a batalha na ilha, eles devem avançar com sua relação. Horas depois, a rainha relembra ao herói que ele deve comparecer à reunião com os nobres do conselho. Ela lhe aconselha a não deixar o arquiduque dragão influenciá-lo novamente, muito menos dar alguma brecha para a filha dele. Os ciúmes da ruiva era evidente para ele, então ele a tranquiliza dizendo que será cuidadoso. Ao mesmo tempo, na Assembleia da Luz, o Conselho de Regentes questiona o comandante da ilha sobre o porquê não cumpriu suas ordens de lutar e morrer protegendo as terras humanas na Ilha da Luz, quando dos 9.000 sob seu comando, 8.000 foram enviados e vários permaneceram vivos. O comandante tenta se defender dizendo que lutou bravamente na batalha final, mas o Conselho firme em encontrar um culpado, o condenam à prisão por covardia em tempos de guerra. No dia seguinte, o herói disfarçado de Cavaleiro Negro junto ao General do Leste, aproveitam um tempo tranquilo em paz. Bom, até a chegada da filha do Duque Dragão, ela caminha até o herói lhe repreendendo por ignorar sua esposa. Surpreso, ele diz que não se lembra de ter casado com ninguém ultimamente. Nesse momento, um grande abalo sísmico acontece no país. A rainha, ciente dos problemas, informa a sua governanta para enviar suas coisas para seu palácio privado. Ela então se une ao herói para irem ao País do Ferro. Curioso, o herói pergunta o que fazem ali. Em resposta, a rainha explica que em breve a maior arma desse mundo será o conhecimento das pessoas, e quem tiver a capacidade de controlá-los, terá o poder das informações. Ela os leva até um ferreiro que fez uma estranha máquina com blocos do alfabeto local. O homem explica que batizaram essa máquina de imprensa. Ao anoitecer, o herói, ainda incrédulo pelo que viu, fica sem acreditar que eles poderão criar redes de notícias rápidas com ela. Ao mesmo tempo, no corredor, ambas as garotas começam a discutir sobre fará companhia para nosso pobre coitado do herói. Por sorte, a governanta surge dizendo para não brigarem quando as duas podem lhe fazer companhia. Assim que as empurra para dentro, o herói se assusta ainda sonolento. A rainha então propõe duas opções. Primeiro, elas dividem o tempo com ele, assim a cavaleira fica na cama dele de dia, enquanto ela fica à noite, mas assim que a cavaleira não aceita a proposta, ambas decidem ficar ao lado dele juntas. No entanto, após se acomodarem, a rainha diz a ela que na próxima semana irá voltar para seu país, pois precisa renovar sua presença como rainha mal, assim as demais tribos não perderão o controle e começarão outra guerra. Ela diz que isso durará alguns meses, e por esse motivo, ela pede para que cuide do herói. Uma semana se passa, e a rainha se prepara para ir, mas antes disso, ela entrega um anel mágico para a garota se passar por ela caso precise de sua presença nesses meses. O herói então a teleporta até seu reino, a deixando com sua guarda pessoal. Ao mesmo tempo, o antigo comandante sentenciado à morte é resgatado por um nobre que conseguiu usar um anel mágico para forjar sua morte através de outra pessoa. O homem se levanta irritado e pronto para se vingar do reino do inverno e do herói. Dias depois, o comerciante retorna para a mansão em busca de trazer os vastos relatórios sobre o progresso do comércio com a rainha. Claro que ele apenas usou isso como desculpa, ele admite a ela que fez isso intencionalmente para revê-la. No entanto, ele a informa sobre o surgimento de novas rotas de comércio, após o reino do inverno reconquistar a Ilha da Luz. Ele diz que durante toda a sua infância ele aprendeu das piores formas como identificar um falso negócio e seu negociador. Nesse momento, o herói surge ciente que o mercador já descobriu que a mulher à sua frente não é a verdadeira rainha.
Ele então pede para a garota ir. O mercador pergunta se era um truque de ilusionismo. Surpreso, o herói diz que sim. O mercador diz a ele que ficou surpreso em ver o herói aceitar ouro para realizar um discurso motivacional. Em resposta, o herói apenas diz que se perde facilmente quando o assunto são moedas de ouro. No entanto, ele nota a forma casual do mercador e diz que ele não está parecendo mais aquele mercador chato e perfeccionista do evento. Em resposta, o mercador diz que pensa o mesmo. O mercador revela que depois que encontra algo especial, você acaba mudando seus péssimos hábitos exagerados. Mas é aí que o herói diz que ele mentiu. Curioso, o mercador pergunta o que ele quer dizer. Em resposta, o herói lhe diz que ele não cumpriu sua promessa de que quando voltasse da guerra, ele o levaria para um banquete com belas waifus. Nesse momento, o herói decide não esperar mais e teleporta o mercador até as planícies de luzes no Reino da Mal. Assim que avista as luzes no céu, ele pergunta se estão no continente dos monstros. Em resposta, o herói diz que sim. Ele rapidamente envia um mensageiro à corte para um banquete. E enquanto esperam o retorno, ele diz ao mercador que ouviu tanto do quanto ele quer mudar o mundo, que decidiu trazê-lo para continuar seu objetivo real na mansão. Nesse momento, o mercador se toca que a mulher que se encantou era na verdade a própria Rainha Mal. Em seguida o herói novamente os teleporta, agora para uma taberna. Assim que olha ao redor, ele nota a presença de membros da rede mercantil conversando casualmente com os demônios. O herói explica que essa é a cidade dos Portões, a única cidade onde se tornou um ponto neutro e seguro para as raças. Surpreso, o mercador lhe pergunta do porquê se arrisca tanto assim. Em resposta, o herói diz que está atuando como representante nas duas frentes, pois ser apenas o herói só estenderia a guerra. Nesse momento, a jovem duquesa surge com os pedidos enviados pelo herói mais cedo para um banquete. A comitiva rapidamente começa o preparo, e assim que iniciam a noite, o herói pergunta ao mercador o que ele acha dos 106 de drama da duquesa. O mercador apenas concorda com ele. Ambos então se afastam para conversar, e é aí que o herói pergunta se ele aceita comprar a cidade dos Portões, afinal ela é um pomar de frutos de ouro para comércio. Surpreso, ele pergunta se ele pode fazer isso. Em resposta, ele diz que sim, pois graças à sua posição, ele possui seus meios. Agora no castelo, a rainha se prepara para adentrar no selo das catatumbas dos antigos reis, mas devido ao grande risco de perder sua consciência, ela pede à governanta para eliminá-la caso ela não volte a ser quem era. Após aceitar sua ordem, a rainha adentra ao selo. De volta à mansão, a cavaleira vai até o herói jurando sua lealdade absoluta. Surpreso, ele pergunta do porquê isso agora. Em resposta, ela explica que recentemente recebeu a bênção da luz divina, e como nunca se curvou a alguém, ela decidiu jurar sua lealdade a ele como sua espada, serva e amante. Ela chora lhe dizendo que sabe que não pode se comparar com a rainha, mas promete lhe servir com lealdade absoluta. Sem saída e temendo machucá-la novamente, assim como no dia em que abandonou com os outros, o herói decide aceitá-la como sua espada. Nesse momento, ele empunha sua espada aceitando seu pedido enquanto realiza uma rápida cerimônia a tornando sua serva. No entanto, assim que ela se vira para ir, ele resolve provocá-la. Ele pergunta se pode solicitar o direito do consumidor para devolvê-la em até uma semana, caso fique insatisfeito. Em resposta, ela lhe diz que a partir de agora, não há volta. Ao entardecer, uma comitiva vem com urgência até a mansão. Assim que entram, o arqueiro, um antigo companheiro do herói, informa que o Reino da Luz descobriu que as batatas e milho são frutos do continente demoníaco, e devido ao novo rei do inverno ter aceitado elas em seu reino, a cúpula está acreditando que o reino traiu os humanos, então o príncipe deve se entregar à cúpula sem resistir ou usar tropas. Mas assim que o príncipe iria se oferecer como sacrifício, o herói lhe diz para se calar caso não queira levar um raio no meio da testa. Ele então diz que irá cuidar desse problema pessoalmente, e para isso, ele pede a serva para ser presa. Mas ele a tranquiliza dizendo que assim que saírem com ela do reino, ele mesmo irá salvá-la. Assim tudo não passaria de um ataque de bandidos. No entanto, ele diz que suas próximas ações irão provocar muito barulho, mas ele assegura a todos que voltaram a vê-lo, mesmo que seja em segredo. A cavaleira se oferece para acompanhá-lo, mas o herói a proíbe de se envolver, pois ele pode se virar sozinho. Ciente dos fatos, a cavaleira diz que ele facilmente pode dizimar o exército dos regentes e pegar o que quiser, mas sabe que ele não seguirá esse caminho. Ele então a diz que fará o que for necessário para proteger a todos e garantir a paz que conquistaram. Dias depois, o mercador recebe a notícia que as nações centrais estão se mobilizando para uma terceira cruzada no continente Mal. Ele sabe bem que isso só criará novos problemas a todos. Então ele convoca uma reunião com outros nobres para buscarem uma forma de barrar as ações dos 10 regentes do conselho, mas assim que um deles diz que eles só conseguirão enrolá-los por um tempo, o mercador lhe diz que isso já basta.
De volta à capital do inverno, a comitiva dos regentes chega à cidade para prender o traidor que estava distribuindo grãos do reino demoníaco. No entanto, o príncipe surge para se defender de qualquer acusação. Ele então entrega a Rainha Carmesim como sendo a única responsável por tudo. Nesse momento, os homens avaliam se realmente é ela, e por sorte, nenhum deles percebe o disfarce, assim que concluem seu objetivo. Eles informam ao povo que o reino do inverno e seu rei não possuem vínculos com os demônios. Nesse momento, o velho ordena que chicoteiem a garota. Surpresos pelo ato repentino, o rei tenta intervir, mas é impedido pelo arqueiro. Por sorte, a empregada se levanta com dificuldades. Ela diz a todos que durante toda sua antiga vida, ela foi uma garota criada apenas para servir, mas após sua irmã mais velha ser levada pelo lorde local, e seus irmãos mais novos morreram de varíola, os aldeões locais queimaram seus corpos junto à sua casa para evitar o contágio. Agora sem lar, e temendo que também fossem mortas, ela fugiu com sua irmã para o campo até que seus caminhos cruzaram com boas pessoas e um recomeço. Então, por esse motivo, ela está pronta para servir ao reino como uma boa humana, mesmo que suas últimas ações possam ser vistas como traição. Irritado, o velho ordena que a apedrejem, mas assim que as pessoas hesitam, ela grita para todos fazerem isso, pois sabe bem que seus familiares serão punidos se não obedecerem. No entanto, ela diz que todos possuem livre-arbítrio, mas caso decidam sentenciar alguém por causa de uma ordem, isso não os torna diferentes dos monstros que querem combater. Nesse momento, os camponeses começam a jogar as pedras no velho e sua comitiva. Surpreso, ele ordena a seus guardas para que eliminem a garota, mas assim que o guarda iria lhe cortar a cabeça, o rei do inverno intervém a protegendo. Em seguida, ele vai até o velho para lhe lembrar que ele é quem manda naquela nação. A cavaleira então se revela como a grande mestra dos espíritos da luz. Ela diz ao velho para olhar seus próprios pecados antes de acusar alguém, pois isso vai contra todos os princípios e leis. Ela então, perante a sua posição, proclama ao povo que a partir de hoje, a princesa Carmesim será declarada santa. O rei então faz o mesmo e proclama que o reino do inverno passará a protegê-la por completo. No dia seguinte, o Conselho Regional se reúne para discutir o provável cenário atual com as nações após as falas do rei e da cavaleira. O Bigodão diz a eles que agora o reino será visto como inimigo da Aliança das Nações, mas o nobre diz que eles não irão atacar tão cedo, pois além de suas forças estarem divididas entre vários lordes, um ataque imediato seria como derrubar a única barreira que protege o continente dos inimigos externos. Nesse momento, o herói questiona sobre qual o real objetivo das nações centrais. A cavaleira lhe diz que eles querem implantar um sistema de governo total, e para isso, eles trocaram os líderes principais das igrejas por corruptos que lhes ajudariam a manipular os fiéis. Assim eles poderiam lidar com a principal rede de resistência contra o sistema. A empregada diz a eles que ouviu de sua mestra que manter toda a riqueza para si pode fazer de você uma pessoa rica, mas nunca fará de você uma pessoa próspera, pois você dá dinheiro para as pessoas, e elas o gastam. Mas a verdadeira prosperidade vem de um fluxo livre de riqueza e bens. Surpreso, o herói entende a mensagem e aconselha a cavaleira. Ela então se reúne com as outras freiras para criarem uma igreja separada do atual sistema, onde as pessoas poderão seguir sua crença sem o controle e manipulação da alta catedral corrupta. Ao mesmo tempo, na capital, o mercador, agora atual presidente da Associação Mercantil, recebe um estranho papel com a textura mais firme e escrita carimbada. Ele então se lembra de quando a Rainha Carmesim lhe disse que estava trabalhando para criar uma rede de informações livre do sistema central. O seu ajudante lhe informa que atualmente o conselho está entrando em um impasse, o que significa que seu plano de enrolar o conselho está funcionando. O mercador então lhe diz para começar a comprar o máximo possível de mercadorias incluindo ferro, carvão e cobre, assim eles podem estocar o máximo possível forçando ao conselho a injetar suas reservas de ouro para se manterem no poder. Surpreso, o ajudante lhe pergunta se apenas isso será o suficiente. Em resposta, o mercador diz que não. Ele explica que ainda existe um plano extra para cercarem o conselho. Ele pede a seu ajudante para enviar sua proposta de compra aos donos de terras. Assim eles podem comprar as remessas de colheita antecipadamente por um preço extremamente menor, além de deixarem o conselho sem saída além de gastarem até 4 vezes mais na colheita do ano seguinte. E caso os preços disparem muito pela falta antecipada de alimentos, eles terão o controle total para criarem uma estabilidade artificial para controlar o preço comercial. As semanas se passam, e com elas, a inflação dispara pela falta de mercadorias disponíveis, forçando aos camponeses a começarem a comprar grãos de segunda mão. No entanto, um jovem nobre da capital real envia uma nota ao Duque do Sul informando que o valor dos grãos disparou a subir, devido a alguém estar comprando antecipadamente as colheitas, e isso está forçando o valor dos grãos a aumentarem até 4 vezes. No entanto, o maior risco é para os reinos do Sul, pois graças à propaganda lançada há alguns meses sobre o quanto o Sul está rico de grãos,
e sua qualidade de vida está excelente com seus baixos impostos. Isso está fazendo com que as pessoas migrem em disparada para o sul em busca de estabilidade, baixos juros e segurança. O Bigodão diz que isso é a maior ameaça que o reino já presenciou, pois uma entrada em massa de imigrantes e camponeses desesperados por comida pode resultar em um colapso econômico e social no sul, deixando todos do reino sem comida para o inverno. De volta ao mercador, ele se pergunta como o sul responderá sobre seu plano ambicioso. De volta a Cripta Mal, em sonhos. A rainha conversa com sua criada sobre sua decisão de se tornar o próximo Lorde Demônio. Surpresa, a jovem governanta diz que isso é perigoso pois os antigos lordes irão controlá-la, mas a garota de forma confiante diz a ela que irá resistir, pois não planeja governar com tirania sobre todos, mas sim com justiça e igualdade. Ela então mostra à governanta um livro contendo um bebê. Ela explica que esse é o herói que nasceu para trazer o fim da guerra, e em 15 anos ele estará pronto para iniciar sua jornada. Surpresa, a governanta diz que o herói virá para matar o Lorde Demônio e destruir seu povo, trazendo a vitória aos humanos, assim como foi profetizado pelo Espírito da Luz. Em resposta, ela diz que sim, e até talvez a mate mesmo, mas ainda assim, ela quer ter a certeza de vê-lo crescer e descobrir todo o caminho que percorrerá até que estejam cara a cara. De volta à capital do inverno, o herói recebe a notícia que as forças do Conselho Central chegarão ao sul em 10 dias para a guerra. Irritado, ele pergunta se existe alguma forma de impedir o ataque sem baixas, afinal como herói, ele não deseja ver ninguém morto. Não importa o lado. Em resposta, o Rei do Sul diz que podem ganhar tempo se conseguirem enrolar os invasores até que a neve comece a cair em 4 semanas. Ao mesmo tempo, o Lorde e o ex-comandante se aproveitam da frágil situação em que os países do Sul se encontram. Eles bolam um plano para invadirem o País do Ferro enquanto sua força principal está concentrada na fronteira devido à batalha entre a Coalizão Central e a Aliança do Sul. 2 dias se passam, e enquanto as tropas da coalizão aguardam a chegada dos outros reinos, o rei e o herói estudam uma forma de equilibrarem seus 4.500 soldados com os 25.000 soldados da coalizão. Por sorte, um mensageiro informa que a patrulha marítima avistou um exército de demônios se aproximando do litoral da ilha. Surpresos, tanto o herói quanto o rei sabem bem que o Reino do Sul não irá resistir caso receba um ataque de ambas as direções, e ciente disso, o herói informa ao rei para lidar com o conselho enquanto ele se encarrega de lidar com o exército dos demônios. Mas durante sua partida, ele se questiona se fez as escolhas certas nos últimos meses, pois deixou seu dever principal para tentar a paz com democracia. Ele sabe que o apego emocional na rainha e nos demais companheiros lhe impediram de seguir em frente sem laços. Nesse momento, ele avista uma grande trilha de soldados equipados para longas marchas acompanhados de suprimentos. Ele então se prepara para lidar com todos, mas é aí que uma presença lhe chama a atenção. Ao mesmo tempo no Palácio Mal, a rainha finalmente sai da cripta de selamento. Ela diz à governanta para voltarem ao campo de batalha. Surpresa, a governante rapidamente percebe que não é mais a rainha Carmesim. Ela então tenta um ataque para cumprir sua promessa. Mas o antigo Lorde Selado consegue retaliar o ataque. Ele então avança sobre a governanta pronto para matá-la. No entanto, ele rapidamente percebe que ela não estava de guarda à toa. Ela era alguém capaz de parar um Lorde. No entanto, seu poder não é capaz de superar anos de experiência em combate. De volta ao exército, a garota se aproxima dele realizando uma conexão mental mágica. Ela lhe diz que está ali para segui-lo em batalha, mas antes disso, ele precisa destruir os portais de teleporte e ir até a rainha que lhe aguarda. Rapidamente o herói voa até o círculo de teleporte. Enquanto isso, a maga concentra o máximo possível de energia para criar uma cápsula ao redor de todos os soldados. Ela os teleporta para longe da explosão. Assim que todos saem, o herói usa seu poder para modificar o clima causando uma grande explosão de relâmpagos que destroem por completo o portão dimensional. Ao mesmo tempo na capital do sul, o Lorde Bigode se encontra com o comerciante e a Princesa Dragão. O Bigodão pergunta o que ele pretende ali. Em resposta, o comerciante diz que quer alugar alguns hectares na Ilha da Luz para comercializar o sal, algo muito valioso tanto para os humanos quanto demônios. Mas acima disso, ele pede a permissão para abrir uma nova rede de bancos, para assim começar a aplicar no mercado uma nova moeda, permitindo que as nações possam disputar entre si seu poder, tudo isso de acordo com sua capacidade política e administrativa de tornar sua moeda mais forte no poder de compra. Surpreso, o Lorde Bigode pergunta se ele é o responsável por comprar tudo antecipadamente dos agricultores, deixando um rastro de inflação. Em resposta, o mercador diz que sim, pois assim ele pode tirar o poder da coalizão e investir tudo nos reinos do sul que estão buscando expandir a rota de comércio com todos, incluindo os demônios. E com uma nova moeda disputando o poder de compra continental, a moeda única da coalizão não tem poder para aplicar sanções, impedindo as pessoas ou reino de comprarem ou venderem caso não sigam suas regras. No campo de batalha,
O comandante ordena para que fiquem nas trincheiras. Assim, a densa topografia montanhosa do sul limita a mobilidade da cavalaria. A cavaleira, por outro lado, informa ao comandante que convocou os agricultores para enviarem suprimentos e barris de vinho para os homens da coalizão, mas também grãos secos para seus cavalos. Assim eles entenderão que os agricultores estão tentando um acordo para evitar que suas terras sejam saqueadas na guerra. Surpreso, ele pergunta como que alimentar o inimigo irá os ajudar na guerra. Em resposta, ela diz que atualmente eles possuem uma força de 40.000 tropas, sendo 9.000 da cavalaria. Então, com eles alimentando os cavalos com os grãos dos fazendeiros, os animais ficarão doentes rapidamente com os grãos batizados, assim tirando a cavalaria e sua principal força de combate da guerra. De volta ao herói, a maga diz para ele voar em direção ao portal destruído. Assim que o faz, ele se surpreende ao ver que o portal ocultava a conexão com o acesso ao reino demoníaco. Assim que entra, ele voa em direção ao castelo até que se depara com a governanta ferida e a rainha sob controle. Após sua partida, a maga segue o plano e se teleporta até o Reino do Inverno. Ela rapidamente informa a atual situação do herói e da rainha. No entanto, ela fica receosa de repassar a informação enviada pela rainha, pois a mesma não sabe que a guerra já começou. Por sorte, ela decide falar. Ela explica que o uso de animais da Ordem Artidátila permite infectar pacientes com uma versão do vírus que é menos intensa e, portanto, menos perigosa, o que gera imunidade a todas as famílias do vírus. Isso permite que desenvolvam uma falsa variante para usá-los na criação de uma vacina para o povo. Confusos, eles perguntam sobre o que ela está falando. Em resposta, ela diz que a rainha descobriu uma fórmula de acabar com a varíola. Ela entrega ao rei a fórmula descrita minuciosamente para que consigam a cura. Ela recomenda que eles a produzam em massa e cobrem uma moeda de ouro pela dose da cura. Assim podem conseguir um tempo com a guerra. Surpresos, eles perguntam o porquê dos demônios estarem nos ajudando. Em resposta, ela diz que estão cansados de lutar por uma glória estúpida e egoísta, onde jovens que nunca se viram e nem se odeiam, morrem lutando uns contra os outros, enquanto velhos que se conhecem e se odeiam ficam vivos. Nesse momento, eles percebem que assim como existem humanos bons que só querem viver em paz, no reino demoníaco também existe, então uma chance a todos é mais que justo. De volta ao castelo, a rainha avança sobre o herói que facilmente bloqueia seu ataque. Nesse momento, ele a puxa para perto, a repreendendo por ter sido tão imprudente consigo mesma, quando pertence a ele de corpo e alma. Confuso, o antigo Lorde Demônio não entende o que ele está falando, e é aí que a rainha recupera seu controle expulsando o controle do antigo Lorde de seu corpo. Ela se desculpa com ele, mas o herói já se contenta com ela estar de volta. Os dois então vão ajudar a governanta a conectar seu braço com a magia de cura do herói. Ao mesmo tempo, no acampamento da coalizão, os soldados se questionam do porquê trouxeram tanto dinheiro para a guerra, mas não comida o suficiente para todos. O comandante explica que é mais fácil transportar dinheiro que suprimentos, pois o mesmo não estraga. Dito isso, ele revela que os nobres estão apavorados, pois dinheiro é bom, mas não mata a fome no inverno. E por esse motivo, eles estão atacando o sul para pegar seus recursos. Um soldado pergunta do porquê estão parados ainda, o outro lhe diz que os cavalos estão doentes, mas também os lordes ainda estão discutindo como vão dividir as terras conquistadas entre eles. Irritados, o pelotão mercenário decide arriscar em um ataque sorrateiro à noite com os cavalos doentes, mas seu plano falha. Assim que a cavaleira assume a vanguarda em uma emboscada na floresta, os soldados que estavam em formação de marcha são pegos de surpresa quando são divididos ao meio pelos flancos. Um a um eles começam a serem eliminados pelos rápidos ataques cruzados de ambas as florestas. Aqueles que conseguiram escapar e voltar para o acampamento reportaram aos outros homens sobre o real motivo da guerra, e graças a uma ajuda da chegada do inverno, o exército da coalizão decidiu abandonar a guerra e voltarem para casa. Isso gerou uma grande confusão na capital real. No entanto, um dos espiões da coalizão informa que conseguiu pôr as mãos em um item encomendado pela Rainha Carmesim. Esse artefato seria capaz de mudar todo o atual campo de batalha das próximas eras. Um bastão que dispara aço quente através de um pó preto feito com enxofre, potássio e carvão. De volta ao Reino Mal, a rainha se apresenta perante ao povo para mostrar que conseguiu retornar do selo intacta. Ela proclama a todos que o tempo das grandes guerras está no fim. E graças ao seu bravo general que eliminou todos que conspiraram contra seu reinado, novos dias de paz virão. No entanto, o herói tenta fazer algum movimento para animar o povo, mas só passa vergonha em público. Por sorte, ele ouve a governanta e demonstra poder. Bom, ele meio que demonstrou mais que o necessário. Ele simplesmente dispara uma grande rajada de plasma que transforma uma montanha em um novo vulcão, deixando não só o povo, mas até a rainha surpresa com tanto poder. Ela então anuncia que irá reunir os líderes de todas as raças para tratar da guerra, mas devido a todos estarem entusiasmados ao verem o poder do novo general,
Todos ficam ansiosos para lutarem contra os humanos. De volta ao Reino do Sul, o comércio de batatas passa a ser aceito pelas outras nações, tudo isso graças ao plano da inclusão de uma nova moeda, que dará liberdade aos reinos independente da decisão da coalizão. Já as garotas voltam a seguir sua conversa sobre seu futuro como esposas do herói. Ao anoitecer, a rainha revela à governante que está surpresa que as coisas terminaram bem, e por mais que o mundo dos homens seja um caos, isso é o que lhes torna especial, eles sempre se levantam para lutar por um bom futuro. E se ficou até o fim, comentem mal, deixe o like e inscreva-se para mais. Até breve, meus lendários fãs de drama.